Olá, tudo bem? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou a Rô, designer e técnica em vestuário. Aqui nesse canal você encontra dicas de costura e eu trago soluções prontas para vocês em molde, para ajudar vocês na confecção, tanto para você que está começando, como para você que já tem uma confecção e já confecciona uma quantidade razoável de peças. No tutorial de hoje eu trouxe um pijama infantil com a grade bem vasta, dos 2 aos 12 anos. No tutorial eu vou confeccionar com vocês usando o moletom, levando em consideração que a gente está passando por uma temporada de frio, mas ele é um molde muito versátil, você pode estar usando vários tipos de tecido. E durante o tutorial eu vou conversando com vocês e na apresentação dos materiais eu vou deixar claro quais os materiais que você pode trabalhar. Se ao final do vídeo você se interessar pelo molde, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo as orientações para que você tenha as informações sobre a modelagem. Vamos começar? Então vamos começar a apresentação dos nossos materiais pelo tecido. Nós vamos usar 2 tecidos. Um é a ribana, neste vídeo eu vou usar a ribana 1 por 1, mas você encontra também a ribana canelada ou o canelado 2 por 1. Ele chama-se 2 por 1 por causa dessa malha trançadinha que ele tem. E ele tem umas canaletinhas, eu vou abrir aqui pertinho para vocês olharem. Ela é abertinha. A que a gente vai usar, a que é 1 por 1, a gente não tem essa abertura, ela tem elasticidade, mas ela não tem essa distância entre um trançado e outro. A superfície dela é um pouco mais lisa. E para o moletom, nós vamos usar o moletom 2 cabos. O que seria o moletom 2 cabos? É aquele moletom mais quentinho. Aqui por dentro ele é felpudinho, ele tem um felpudo, então ele é bem mais quentinho. Você pode também fazer o uso do moletinho. O moletinho é um material mais fino, com a gramatura mais baixa. E ele não tem o felpudo do lado avesso, ele tem uma texturinha, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. A textura dele pelo lado de dentro é essa aqui. Também é um material que vocês podem fazer o uso, ou então você também pode usar o algodão 100%. Para as linhas a gente vai usar a linha 100% poliéster e para o fio também 100% poliéster. Eu vou colocar aqui um detalhe a mais na peça, vou mostrar para vocês. É uma aplicação que a gente compra feita. Essa daqui ele tem tipo é como se fosse aquela produção de tapetes, eu não sei como chama o nome, mas tem aquela bisnaga que o pessoal faz. Esse aqui é o lado avesso, mas a aplicação dessa peça é opcional ou você pode também fazer o uso de outras opções, caso você vá usar, porque aqui é um pijaminha de moletom, mas ele é um moletom que ele pode ser usado no dia a dia. Aí se você quiser colocar uma aplicação com mais detalhes, por exemplo, para as meninas, pode colocar com detalhes em lantejoula, tá? Plumagem, e fica a escolha de vocês. E se não quiser colocar nenhum detalhe, também fica muito bom. Vamos à confecção? Para você que vai usar a aplicação, eu vou mostrar aqui uma maneira de você centralizar o desenho ou a aplicação, de maneira que ele fique bem posicionado. Eu vou achar aqui, ó, eu tô com a minha parte da frente já cortada, e vou achar aqui o meio colocando um alfinete, ó, pontinha com pontinha, achei o meu meio. E aí eu tenho aqui a posição do centro do casaco. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a figura. Eu vou dobrar ela ao meio e vou achar o meio também, marcando com o alfinete. Marquei, eu vou posicionar a figura da seguinte forma. Tá centralizado, eu vou fazer uma medida aqui aproximada de mais ou menos 5 centímetros aqui, ó, da porção de cima. E aí vou colocar aqui, ó, 5 centímetros abaixo, mais ou menos nesse ponto. Aí você vem e fixa com alfinete. Quanto mais presinho ele tiver, melhor, para não criar volume no tecido. Próximo passo, nós vamos para a máquina doméstica. Eu vou explicar para vocês como é a regulagem para a gente fazer a costura ao redor da pecinha aqui. Aqui na máquina doméstica eu tô usando a linha de poliéster normal, usei a cor preta porque a gente tem a bordinha da aplicação preta para que essa costura fique bem discreta. A mesma linha que você vai colocar na parte de cima da máquina, você vai colocar na parte aqui da bobina, embaixo. Então aqui agora eu vou só posicionar o meu tecido. Você escolhe por onde começar, eu vou começar por aqui. Aqui, se você quiser ter uma ideia de onde a agulha vai bater, você coloca, ó, a agulha tá toda pro lado de cá, então ela vai ficar bem encostada aonde tá a parte do bordado aqui. Aí eu desço ela devagar
manualmente e venho mais uma vez para ver até onde está batendo. Ela está batendo exatamente no final da partezinha preta aqui. E eu só venho e dou sequência na costura. Aqui, quando tiver uma curvinha muito acentuada, você levanta o calcador e gira, tá? Ó. Aqui eu já tô chegando no final, e aí eu vou fazer aqui para vocês verem essa partezinha final. Aqui tem uma outra curvinha, vou deixar minha agulha baixa, vou girar. E eu já tô chegando aqui no finalzinho. Fazer um retrocesso aqui e finish. Terminamos. Vou cortar aqui a linha para mostrar para vocês como é que ficou. Rô, mas e se eu não quiser fazer com zigue-zague, eu posso fazer com um ponto reto? Pode sim. Funciona do mesmo jeito. A vantagem de você fazer aqui com zigue-zague é que ele não corre risco de ficar levantando aqui essa bordinha, tá vendo? Ó, por causa da costura. Vou chegar bem de pertinho aqui para vocês verem. Ó, a costura tá passando aqui, o zigue-zague. E a parte de trás fica assim, ó, aparece só o zigue-zaguezinho no formato. Tá? Pronto, aí essa parte aqui da aplicação do bordado nós terminamos e agora nós vamos para a máquina overlock para fazer a montagem do casaquinho. Vamos começar pelo casaco. Então aqui eu tenho o corte de todo o moletom, eu vou deixar aqui do lado a parte da calça e vou trabalhar com vocês primeiro a blusinha. Aqui a gente já tem a nossa parte que a gente acabou de aplicar, fazer a aplicaçãozinha. E aí aqui o avesso, eu vou colocar o direito voltado para cima. E aqui eu vou pegar a minha parte das costas. Esqueci de mostrar para vocês aqui as duas mangas. Também vou deixar aqui do ladinho. E a gente vai começar fazendo da seguinte forma. Eu vou colocar o direito da blusinha para cima. E vou pegar o direito da parte das costas da blusa. Eu vou colocar aqui para baixo. E vou começar fechando os ombros. Quando eu terminar essa parte, eu vou mostrar para vocês aqui para ficar mais fácil de entender. Quando eu terminar essa parte, eu vou pegar a minha manga e aqui a cabeça da manga, a gente chama de cabeça da manga, essa parte aqui que é redondinha. E eu vou achar o centro dessa manga. Para isso eu vou dobrar e vou colocar aqui pontinha com pontinha e vou fazer um piquezinho pequenininho aqui no centro. Ó. Só para eu saber onde é que é o centro da manga. Porque esse centro da manga, a gente, depois que terminar de fechar aqui, a gente vai pegar a parte do centro que a gente fez o picote aqui e vai encontrar justamente com essa costura que a gente fez aqui para estar fechando a manga. Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo a união dos ombros. Eu vou distribuir aqui o material direitinho, pontinha com pontinha e vou fechar. E aí o ponto cadeia é esse ponto aqui, ó. Ele tem, é como se fosse um overlock maior, só que ele tem essa costurinha passando aqui, ó, que é uma costura de reforço. Esse é o direito e esse aqui é o avesso. Agora eu vou fazer aqui do outro lado. Mesmo processo, pontinha com pontinha. Faço a distribuição direitinho para não ficar nada sobrando, pra gente não ter que ficar acertando durante o processo de costura. Que a gente pode entortar a peça e aí a gente vai perder também tempo fazendo essa coisa de estar refilando o material na máquina. Pronto, tá aqui os dois lados costurados. Agora o próximo passo é a gente pegar a nossa manga, que a gente já fez aqui um pique. Tem que só observar qual que é a parte que fica para frente e a parte que fica para as costas. Ela tem uma diferençazinha, vocês vão perceber que a parte das costas, ela é mais retinha nessa parte aqui, ó. E a parte da frente, ela tem uma curvinha mais acentuada. Então, eu tenho aqui o meu pique e vou pegar a minha costura e vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar um alfinete. Se você já tiver experiência, não precisa. Esse processo é mais para quem ainda não tem muito domínio do encaixe dessa manga aqui. Essa experiência a gente adquire à medida que a gente vai trabalhando. A prática leva à perfeição e aí você começa a ganhar tempo, entender como é que são os processos. E tudo anda mais rápido. Aqui a gente faz os processos bem lentos para que você entenda, mas essa é uma peça muito rápida, tá? Pontinha com pontinha e vou fechar aqui, ó, a cabeça da minha manga com a cava.
Vamos tentar acertar o tecido bem direitinho aqui pra gente não tá tirando nada. Vou fazer uma distribuição aqui, ó. Pode fazer uma tensãozinha leve no tecido. Pronto, já tô chegando aqui na parte do meio da minha manga. Vou tirar o alfinete. Vou dar mais uma ajeitadinha. E aí vai ficar assim, ó. Esse daqui é a cabeça da manga. E aqui a minha costurinha de ombro. E fica dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer do outro lado e mostro pra vocês na mesa o resultado. Pronto, então a peça ficou dessa forma aqui. Ela tá fechadinha aqui nas mangas, mas ainda tá aberta aqui embaixo do braço, dos dois lados. Então o próximo passo que a gente vai fazer. Eu vou fechar essa lateral porque eu vou trabalhar em todas as partes com o punho e a gola fechada. E aí eu já venho e vou fazer o fechamento aqui das partes da ribana e da gola, o punho da manga, o punho da parte de baixo da blusa e a golinha. Então aqui eu vou começar virando a minha blusa pro lado avesso, para eu fechar primeiro as laterais. Vou começar aqui pela manguinha, pela parte da manga que tá aberta, vou colocar pontinha com pontinha e vou fechar. Esse aqui é um moletom bem quentinho, mas essa aqui é uma peça que também fica muito bonitinha, tanto com o moletom dois cabos, ou conhecido como moletinho, né? Mais fácil da gente achar por esse nome. Mas ele também fica bom no algodão. Fica um pouco mais soltinho, porque a peça foi projetada para um material com a gramatura um pouco mais alta, mas veste super bem também, confeccionado no algodão. Então aqui, ó, já tô chegando aqui embaixo do braço. Aqui embaixo do braço, para o acabamento ficar bonitinho, você pode fazer da seguinte forma. Você joga essa dobrinha aqui para cima e essa aqui de baixo você deita pro lado de cá. Então fica uma vindo de lá para cá e a de cima indo daqui para lá. Porque aí a costura encontra e fica bem bonitinho o acabamento, tá? Ó, cheguei embaixo do braço. Agora eu vou pegar as duas pontas aqui onde tá a barra da minha blusa, vou juntar. Já vou organizar aqui para fechar a última partezinha da lateral. E pronto, tá fechadinho aqui. Embaixo do braço ficou bem bonitinho, ó. A gente fez aquela parte de jogar uma para um lado para o outro. O acabamento fica bem certinho. Vou fazer a operação do outro lado também e vou começar a fechar os punhos. Vou começar aqui pelos punhos da manga. Aqui eu tenho que colocar direito com direito, ó, dá pra ver aqui, ó. Essa parte aqui o lado direito é bem chapadinho, ó, não tem nem um fiapinho. Já o lado avesso, ele é um pouquinho mais grosso, ó. Se você observar os detalhes dele, dá pra ver mais o trançado. Então aqui, ó, eu vou dobrar com o direito e já vou fechar aqui. E aí aqui é assim, ó, se você tem dificuldade, que aqui você vai só fazer essa dobrinha aqui, ó. Se você tem muita dificuldade, você pode fazer o seguinte, ó. Para você ter um controle maior na hora de você costurar, você pode vir aqui e passar uma costurinha de união. Acerta aqui, ó, o tecido um com o outro e passa fechando aqui, para na hora que você for costurar, você não ter que ficar se preocupando se tá torcida a peça ou não, tá? Ó, só faz o máximo para não tirar muito, na hora que você estiver fazendo esse processo aqui, para o punho não ficar muito fino, ó. Que aqui, ó, ele já fica presinho, fica mais fácil de você trabalhar com ele preso, tá? Então eu vou fazer esse processo agora na outra manguinha, vou até deixar aqui do lado, vou fazer logo com vocês a parte da barrinha do casaco. Aqui eu tô com as duas partes, ó, da barra, eu vou colocar direito com direito, vou fechar as duas laterais, tá? Um lado, vou fechar o outro lado.
E aí essa partezinha da barra, quando você dobrar aqui, ela vai ficar com duas costuras. Vai ter uma costura de um lado e a costura do outro, tá? Vou fazer o mesmo processo aqui de já deixar fechado. Aqui, quando você for fazer essa dobra, joga todo mundo pro mesmo lado. Acerta aqui a costura, ó, e coloca assim, tá? Pra não ficar fazendo volume aqui nessa parte. Pronto, barrinha feita. A partezinha de baixo. Eu vou fazer agora, é o mesmo processo, a golinha, tá? E aqui eu tenho a golinha pronta. Agora eu vou tirar só essa pontinha de linha que ficou aqui. Eu vou mostrar pra vocês o processo, como é que a gente faz pra localizar a gola. E a barra e as mangas vão ser o mesmo processo. Então eu vou fazer com vocês só a gola. Vamos aqui na mesa do lado. E aqui a gente tem a nossa gola. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui pela gola. Essa parte onde tem a costurinha, eu vou deixar voltada para trás. Vou fazer uma dobrinha e vou achar a metade aqui, que seria o centro da minha frente. Marcado o centro aqui da parte da frente e das costas, eu venho pro casaquinho. E agora nós vamos achar aqui o centro do decote na frente e o centro do decote nas costas. Vou fazer a dobra colocando costura com costura. Aqui, ó, se vocês quiserem colocar uma costurinha reta aqui nessa parte, também fica bonitinho, tá? Só não pode ser com um ponto muito apertado. O ponto da sua reta tem que estar mais soltinho. E aí, ó, dobrei. Acho o meu meio. Eu vou fazer assim, eu vou colocar um alfinete. Fica melhor do que a gente cortar, né? Que aqui a gente já fez a costura da parte do punhozinho. Pode ser que tire bastante. Então, quanto menos a gente cortar aqui, melhor, para que a gola não fique muito aberta. Então, costura com costura, achei o centro. Depois de achado o centro aqui, eu só vou pegar minha gola, que também já tá, eu já achei os pontos centrais, e vou localizar aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar nessa posição. Aqui eu vou colocar alfinete com alfinete. Eu vou tirar aqui o de baixo e já vou fixar o de cima. E aqui, a minha costura, que é o centro, eu só localizo aqui no alfinete. E aqui, agora, na hora da costura, eu só vou organizar aqui, ó, e vou fazer a distribuição desse tecido aqui. A parte da gola, ela tem que ser menor mesmo, tá? Então, fica sobrando um pouco de tecido e na hora que você vai costurar, você tem que fazer essa distribuição aqui. Eu vou começar mais ou menos aqui 2 centímetros antes da costura. Por que que eu gosto de fazer isso? Para que o calcador, como essa parte aqui ela tá um pouquinho mais grossa, o calcador não fique preso aqui nessa parte e deixe o acabamento feio. Então, eu começo um pouquinho antes, eu vou encaixar aqui embaixo do calcador. Aqui, eu já posso segurar e tirar o meu alfinete. Eu venho costurando até chegar aqui na costura do meio. Cheguei na costura do meio, eu já dou uma olhada como é que tá aqui a minha gola e eu já vou distribuir esse material fazendo isso aqui, ó, dando esticadinha, a gente dá uma esticadinha na gola. O tecido, ele encostou aqui na ribana, ó, tá todo encostadinho, aí você já pode começar a costura. E aí eu já tô chegando aqui no final. E aí a nossa golinha fica mais fechadinha. Aqui de pertinho não dá pra ver muito bem, mas é isso. Aí se você quiser também ir na sua máquina reta e passar uma costurinha rebatendo essa parte aqui, ó, fica super bonitinho. Então aqui o mesmo processo eu vou fazer nos punhos e vou fazer na barrinha. Agora nós vamos começar com a calça. E eu tô com as duas partes da minha calça, tá? As duas partes da frente e as duas partes das costas. Eu vou fazer esse acabamento aqui de um jeito diferente, porque a gente está trabalhando com material que tem uma gramatura mais alta, tem um pouco menos de elasticidade. É um processo que, na minha opinião, o acabamento fica melhor, o acabamento aqui do gancho, feito dessa maneira. Não é obrigatório, se você já está acostumado a trabalhar de outra forma, pode manter o seu esquema de trabalho. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar as minhas duas partes aqui, ó, frente e costas, vou colocar direito com direito. E vou fechar
o entrepernas. Pronto, entrepernas fechados dos dois lados, eu venho e fecho as laterais de uma e de outra. Então, gancho aqui, pontinha com pontinha, gancho da frente, das costas, vou fechar o entrepernas. Agora eu vou aproveitar que eu já tô com essa peça aqui, ó, e vou fechar a minha lateral da linha da cintura até embaixo. Organizo a peça, começo, costuro um pouquinho aqui e já venho para a ponta de baixo. Organizo. Já distribuo, eu coloco aqui, ó, uma mão entre uma camada e outra. Já seguro aqui na posição. Pronto, então eu tenho aqui, ó, fechado. Tá fechado aqui a minha parte da frente com a parte das costas da calça. E aí o meu gancho, ó, tá aberto. Vou repetir o processo do outro lado e encontro vocês na mesa para mostrar para vocês como é que a gente vai estar fazendo o acabamento do gancho. Prontinho, a gente tem aqui as duas partes fechadas, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. De um lado e aqui do outro. E agora, pra gente fazer a união desse gancho, a gente vai virar uma pro lado direito. E aí eu vou pegar essa que tá pelo lado direito e vou colocar por dentro dessa aqui que tá do avesso, ó. Aqui eu vou só alinhar a costura, que eu sei que é aqui, vou colocar um alfinetinho só pra ficar fácil de vocês verem, entenderem aqui o processo. Pronto, ó. Coloquei aqui pra dentro. E aí eu coloco aqui, ó. A costura tá aqui, costura do outro lado. E aqui eu vou colocar pontinha com pontinha. E aí o meu gancho vai ficar assim, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Aqui é a costurinha, ó. Aí esse processo aqui a gente faz a mesma coisa, a gente coloca uma costura para um lado, outra para o outro, já coloca o alfinete aqui, ó, para segurar uma peça na outra. E aí ficou assim, aqui por dentro eu tenho uma lateral e aqui por fora eu tenho outra. E agora na minha máquina, eu só vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fechar essas duas laterais aqui, ó. Já vou posicionar aqui no calcador. Eu vou fechar o ganchinho. Chegando aqui perto do alfinete, a gente já tira. E aí a gente já faz aquela organização aqui direitinho. Deixa eu tirar só esse pedacinho para vocês enxergarem melhor. Eu vou deitar essa parte que vai pro calcador para cima e essa aqui fica para baixo. Organizei. Dou sequência na costura. Aqui eu arrumo. E aí na outra pontinha aqui eu já tiro esse alfinete, já fico segurando aqui direitinho. E fecho. Então o nosso gancho vai ficar assim, ó. Aqui o gancho das costas, passei, gancho da frente. Agora eu só vou desvirar e aí fica assim, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês na mesa do lado, que agora a gente vai fazer o recorte do elástico. Então aqui tá a nossa calça, a parte das costas é um pouquinho mais alta, tá vendo? E aqui a parte da frente, e a gente fez a união direitinho aqui, jogando um ladinho pro outro, fica o acabamento bem feitinho. E aí nós vamos colocar agora o elástico aqui da cintura. Vou usar aqui, eu tenho um elástico de 25, mas se você quiser usar o de 20 também fica ótimo. Eu já cortei aqui o elástico na medida, você pode fazer essa união com transpasse na sua máquina reta, fazendo uma costura de reforço aqui, ou então só fechar mesmo na sua overlock. Eu vou fechar aqui do lado. E aí vai ficar desse jeitinho aqui agora. Aí o que que a gente vai fazer? Vamos dividir aqui esse elástico. Aqui eu tenho a minha parte já, o centro das costas, aqui eu achei o centro da frente. E aí eu vou só localizar do mesmo processo que a gente fez na gola. Eu tenho aqui o centro das minhas costas, venho e localizo aqui pelo lado avesso da peça. Ó, vou escolher um lado para deitar aqui, vou deitar para cá. Aqui também, se você quiser passar um pespontinho aqui nessa parte, fica ótimo. Ó, vou localizar aqui na parte das costas. E vou pegar a parte que a gente achou do centro aqui da frente, eu vou olhar, eu deitei a minha costura para esse lado aqui.
Então, eu vou deitar a frente para o mesmo lado, ó, para cá. Isso a gente se preocupa mais quando a gente faz o acabamento com a 4 fios, tá? Quando é na overlock fica mais delicado, a gente não precisa se importar tanto, não. E aí agora, como sempre, o elástico fica menor do que a calça e a gente vai distribuir isso aqui, ó. Depois que a gente terminar aqui, a gente vai fazer esse rebatido na máquina galoneira. Então, vamos aqui distribuir na máquina overlock primeiro. Aqui eu também já vou deixar colocado o punho das perninhas, que é o mesmo processo, e a gente se encontra na galoneira depois. Aqui eu vou começar a costura um pouquinho antes dessa parte aqui que é mais grossa, tá? Pega 2 costuras, coisa assim de 1,5 cm, 2, só para você ter uma segurançazinha na hora da costura aqui, ó. E aí quando eu chegar aqui, nessa parte onde a gente já passou da costura, eu já venho aqui para a minha parte da frente, onde eu tenho a marcação do elástico aqui, e vou distribuir no tecido aqui, ó. Eu vou puxando e já vou organizando aqui o elástico no moletom e dou sequência na costura. Parei, se eu parar eu tenho que reorganizar novamente aqui o elástico para que fique bem distribuído. E aí o nosso elástico ficou assim. Ficou bem certinho aqui na cintura, ele fica meio franzidinho. Aí quando a gente rebater lá na galoneira, ele fica mais ajeitadinho, tá? Então agora eu encontro vocês na galoneira. Bom, então aqui na galoneira eu coloquei um guia, eu calculei mais ou menos onde é que a costura vai bater, para que não sobre nada, né? Ou sobre muito pouco, que não precise fazer revelamento, porque a gente está fazendo a aplicação de elástico. Então, a nossa calça tá da seguinte forma, ó. Tá aplicado o elástico aqui e aí a gente precisa fazer, deixa eu virar aqui pro lado das costas, a gente precisa fazer uma vira e aí nós vamos aqui pelo lado direito fazer um pespontinho aqui na área da cintura. Então, eu vou encaixar aqui, como eu já fiz um cálculo de onde a costura vai bater, eu vou começar aqui sempre um pouquinho antes, e vou encaixar encostadinho aqui no meu guia. Eu vou fazer isso porque eu já calculei a distância, tá? Aí, se você tem já o hábito de trabalhar sem guia, você posiciona aí de acordo com a largura do seu elástico. Então, aqui eu vou organizar também a costura para ficar tudo de um lado só. Por conta que a gente trabalhou com a 4 fios, ela tem a costura um pouco mais larga. E aqui eu vou começar o meu pesponto, é um pesponto normal. Ó, passei aqui pela linha da cintura, eu já venho e organizo aqui. Vou deitar aqui a minha costura pro lado onde ela foi pregada aqui, para que, se eu fizer dessa forma, ela diminui um pouco o volume, tá? Ó, vou ajeitar o tecido aqui, para não ficar aquele bololô de tecido do lado de cá. Então, você puxa, acerta direitinho. Aqui eu vou dando uma olhadinha, ó. Como eu calculei aqui a distância, eu não vou precisar refilar nada. Então, assim, esse guia é vida, viu? Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, quem quiser saber onde encontrar. Ó, chegando aqui no final, eu vou tirar logo essa linha aqui. E aí eu vou procurar passar. Aqui eu usei o guia, não vai ser difícil, em cima da costura que você começou, tá? Aí fica assim o acabamento, ó. Você nem vê começo nem fim da costura, passa bem por cima. E aí eu terminei aqui o meu cos. Eu vou fazer o acabamentinho da gola na reta. Então, aqui na reta agora, eu vou só pegar essa costurinha que a gente tem aqui do lado de cá. Eu vou colocar ela virada para baixo e vou bater um pespontinho aqui nessa parte do moletom, na parte da blusa e não na parte da ribana. Essa é uma costura opcional. Se você tiver feito a costura overlock, pode ser que ela fique mais estreita e aí você tem que ver uma distância aqui do lado de cá, onde você vai bater essa costura, para que ela não saia, ela tem que pegar a parte da costura aqui na parte de trás. Então, vou começar aqui pela parte das costas. Eu vou dar uma distância de um pé de calcador, que seria isso aqui, ó. O meu calcador vai estar encostado aqui nessa parte de cá. E vou fazer a costura.
Tô chegando no finalzinho. Vou só fazer um retrocessozinho aqui no final. E aí tá pronto nossa golinha, o acabamentinho fica bem bonitinho. E aí na parte de dentro a costura fica bem chapadinha, não fica levantando. E eu vou mostrar pra vocês agora o resultado da peça inteirinha na mesa. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Essa aqui é a nossa calça, a parte da frente. Aqui embaixo a gente colocou o punhozinho nas duas perninhas. E aí você pode estar usando o material mais fino, esse é bem quentinho. E aqui a nossa blusa, depois do acabamento feito aqui na gola. Ficou linda a aplicaçãozinha, aí é mais uma opção para você. É um vídeo cheio de dicas, então eu já mereço aí o seu like e o seu compartilhamento. Eu agradeço muito a companhia de vocês em mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenha sido proveitoso para vocês. Caso vocês tenham interesse no molde, vai estar aqui embaixo na descrição. E eu aguardo vocês num próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!